Lucas 22, versículo 39. Jonathan, por favor, pode ajudar-me com o que lhe he pedido? Graças. Diz assim a palavra: E saliendo se foi, como solía, ao monte de los olivos, e seus discípulos também lhe seguiram. É interessante esse tipo de informação que nos dá as Escrituras, verdade? E seus discípulos também lhe seguiram. Quando chegou àquele lugar, lhes dijo: Orad, que não entreis em tentação. Sabemos por el Evangelho de Mateus lo que ele continua a dizer, porque a carne é débil, o espírito está listo, está preparado, mas a carne é débil, e se apartou de eles a distância como de um tiro de pedra. Como será isso, não? Ali em Brasil decimos baladeira, será com uma... Não é? É baladeira em Amapá? Sim. Estilingue, em minha cidade decimos atiradeira. Olha, mira como o Brasil é grande. Aí pelo menos 3 ou 4 palavras para o mesmo, verdade? Aqui seria uma onda, ok. Aí outra palavra para isso? Não, mais ou menos. Pero nós outros não podemos pensar como amapaense, verdade? Não podemos pensar como carioca, não podemos pensar como cochabambinos. Devemos entender que um tiro de pedra delimitava uma distância, e isso eram 30 metros, ok? Então, este foi o espaço, uma distância de 30 metros que puso Jesus de los discípulos para então orar a solas. Versículo 42, dizendo: Padre, se quieres, passa de mim esta copa, pero não se haga mi voluntad, sino la tuya. E se lhe apareceu um anjo del cielo para fortalecer-lhe, e estando em agonia, orava mais intensamente, e era su sudor como grandes gotas de sangre que caíam hasta la tierra. Quando se levantou da oração, vino a seus discípulos, los halló dormindo a causa de tristeza. Se nós ponemos uma vez mais em paralelo o Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus, sabemos que Jesus regressa a seus discípulos em 2 momentos distintos, e são 3 momentos de oração, onde em las 3 oportunidades Jesus encontra a seus discípulos dormindo. E finalmente, no versículo 46 diz: Lhes dijo: ¿Por que dormís? Agora, levantemos e orad para que não entreis em tentação. Amém? Descansa sua Bíblia. Pode cerrá-la, não é problema. Glórias a Deus. Será que podemos orar um momento? Amém? Aleluias. Pode aumentar um pouquinho o fundo, John, por favor, graças. Será que podemos levantar nossas mãos ao céu e dizer: Padre, não queremos dormir. Senhor, não queremos dormir. Não queremos ser uma igreja que duerme. Despierta tu que duermes, disse o Senhor. Despierta tu que duermes, disse o Senhor. E nós outros nos levantamos hoje. Nos ponemos em la brecha, sabemos que a hora del maligno, essa é uma hora tremenda, é um tempo tremendo. O que estamos vivenciando em Bolívia não é solamente uma eleição mais, uma votação mais. É um tempo onde as tinieblas se querem senhorear desta terra, mas aqui há um povo bem parado, Senhor. Aqui há um povo desperto, aqui há um povo parado em la brecha, e temos discernimento del momento, de la hora, que la hora ha llegado, e nossos olhos são abertos,
E não solamente os olhos físicos, mas o Senhor nos abre os olhos, uno del coração, dois, os olhos del entendimento. Aleluias. Porque tu igreja é faro em la tierra. Tu igreja é faro em la tierra. Quantos podem dizer amém? Tu igreja é faro em la tierra. E temos visão. E temos visão. Diga isso, e temos visão. E temos discernimento. E temos revelação. Ah, Padre, aleluias. Temos a tu voz hablando en la terra. Temos libertar a igreja para alabar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Todavia há libertar em esta nação. Aleluias. Todavia há libertar em esta nação. Somos livres. Somos livres. Quantos podem dizer somos livres? Por la sangre del Cordeiro. Por la sangre de Jesus. Oh, igreja, este é um bom momento para participar da Santa Cena. Hoje é um dia apropriado para participar da Santa Cena, porque é por esta sangre que nós outros fomos hechos livres. Aleluias! Podemos aplaudir ao Senhor, glorificar a seu santo nome, bendecir a seu santo nome. Aleluias! Aleluias! Tome seu lugar, tome seu assento. Estas foram, não os últimos 12 dias, mas estas são as últimas 12 horas do ministério terrenal de nosso Senhor. 12 horas antes de que finalmente Jesus entregara seu Espírito em la cruz. 12 horas que devem ser recordados. Seguramente são e foram as 12 horas de maior angústia de Jesus. E hablo de angústia porque Jesus, a diferença de todos nós outros que estamos aqui, não somente ele era homem, mas ele também era Deus. Não somente era Deus, mas também era homem. E deixa-me dizer-te algo, se algum dia você quis estar em lugar de Deus e dizer, se eu fora Deus, haria isso ou haria aquilo, eu estou seguro que você nunca quisiera ser Deus. Porque a carga que levará Jesus, a parte homem, por ser Deus, é algo que não se pode comparar. Poucos homens em la tierra, poucos homens em la tierra, tuvieron el dolor de ser revelado el día, la hora e el cómo iba a partir de esta tierra. Se nós tomamos a história bíblica, por exemplo, encontraremos que o Senhor lhe revela a Elias e lhe disse: Elias, você será tomado de la tierra. O Senhor lhe revelou a Elias, lhe revelou el quando, pero hasta entonces não lhe havia revelado el como. E nós sabemos que Elias será tomado de la tierra em uma forma gloriosa, em um carro de fogo. Um remolino passa e levanta a Elias. Moisés é outro de aqueles poucos que recebeu a revelação de quando ele seria levantado, retirado desta terra, quando seria morto. Ele se sube sobre uma montanha, e na cima da montanha, e então ele contempla a terra prometida. Ele não entra, mas ele contempla. E então dizem as Escrituras que há uma pelea por el cuerpo de Moisés. Eu personalmente creio que o Senhor levou o corpo de Moisés.
se o Senhor hubiera permitido que Satanás se hiciera cargo del cuerpo de Moisés, seguramente hoy, em alguma parte, em alguma nação do mundo, hubiera uma basílica de adoração ao homem Moisés. Mas o Senhor não lo ha permitido. Pedro é o terceiro entre miles e miles e miles de pessoas, en el qual o Senhor le dará uma pista de como ele iba a morir. Quando diz o Evangelho de Juan, de que Jesus le mira e le dice: quando seas viejo, então outros te tomarão de las manos e irás aonde tu não queres ir. E o mesmo texto diz que o Senhor estava falando com que classe de muerte Pedro iba a glorificar a Deus. Em este caso, Pedro passa a saber el como, mas não sabe necessariamente el quando. Pero, en el caso de Jesus, ele sabe exatamente como ele vai morrer e quando vai a morrer. Eu te puedo decirlo sinceramente que você não quisera saber nem quando, nem como você vai morrer. Isso é uma carga sumamente pesada para nós os homens. Mas Jesus sim lo sabia. Uma e outra vez ele havia dito: mi hora não ha llegado, mi hora não ha llegado, mi hora não ha llegado. Pero, em este momento, sua hora havia llegado. A preparação de Jesus, você sabe, todavia na cidade de Betânia, foi que uma mulher, Maria, ela rompe um vaso de alabastro, um unguento caríssimo, e disse as Escrituras que ele estava preparando ao corpo do Senhor. Isso porque ele não teria tempo de ter uma sepultura digna como lo merecia, como rei, como sacerdote e como profeta. Antes de que os malignos vinieran por ele em aquele huerto, Jesus havia apartado a seus discípulos para celebrar aquilo que nós outros conhecemos como a Santa Cena del Senhor. De hecho, o que está passando aí é um adelanto da celebração da Páscoa. Aquela Páscoa, ela seria celebrada el viernes às 7 da noite. Mas como Jesus sabe sua hora, então ele lo vai celebrar esta Páscoa el jueves às 6 da tarde, à la caída del sol. Sobre a mesa, aí estará um cordeiro cujos ossos não podem ser rotos, porque era assim como dizia a lei. Por supuesto que este cordeiro também falava do mesmo Senhor e de seu sacrifício. Em outras palavras, sobre a mesa está Jesus. Este cordeiro, ele foi preparado com hierbas amargas. Não havia algo dulce posto sobre a mesa, senão o vinho que eles beberiam. Porque em seguida de comer o cordeiro, eles tomariam delas 12 taças de vinho, que também estavam postas sobre a mesa. E estas 12 taças de vinho representavam as 12 tribos de Israel, hablando que o sacrifício de Jesus seria primeiramente por las 12 tribos e em seguida por los judíos. ¿Por que vino? El vino representava, por supuesto, su sangre, la sangre para a remissão de nuestros pecados. Pero el vino também apontava para algo de regocijo e de gozo, tomando em conta de que el vino en las Escrituras, ¿de que habla? Habla de alegria. Isaías disse que ele veria o fruto, o resultado de seu trabalho e quedaria satisfeito sobre esta mesa. Havia
uma taça com água, mas também havia uma copa vazia. Era a tradição em Israel que a cada Páscoa os judeus, ao preparar a mesa, pusieran uma copa vazia sobre a mesa. E isso para o caso em que o Messias viniera em algum momento, em algum dia, em alguma oportunidade, participar da mesa com eles. Então diz o Evangelho de Mateus, de que Jesus não tomou uma copa, mas havendo tomado a copa, aquela era uma copa que nadie bebia dele, porque solamente quando o Messias viniera, beberia desta copa. Quando Jesus toma esta copa exclusiva para o Messias, ele está dizendo: estou aqui. Aquele que ustedes esperavam, estou aqui. Seguramente, aquela não foi uma comida fácil de ser comida. Hasta porque Jesus ia trazer algo de peso àquela celebração. Quando revela que um de los que estavam sentados em la mesa le iban a traicionar. Imagine-se, se você está participando de uma comida, sentado na mesa, todos estão felizes e gozosos porque, escute, há 3 templos, há 3 altares sagrados para o judío. Um de los altares sagrados era o altar del templo. El outro altar sagrado para os judeus era a mesa donde eles comiam. O lugar donde se sentam a comer é um lugar sagrado. E a cada vez que os discípulos se sentavam a comer, era uma celebração, era um regocijo, era um momento de alegria. Sabe por quê? Porque um a um lado da mesa dava seu testemunho e dizia: "Você ha visto o que hizo o Senhor? Ha visto quando Ele curou o cego?" E o outro, ao outro lado da mesa, dizia: "Só me alcançou a ver quando Ele hizo caminhar ao paralítico." E o terceiro dizia: "Eu não vi quando Ele curou o cego, não he visto quando Ele hizo caminhar ao paralítico, só me alcançou a escuchar quando Ele perdonou os pecados do povo." Imagine-se que tipo de celebração era esta. Mas Jesus vai romper o regocijo com uma declaração: "Um de los que estão sentados em la mesa me van a traicionar." E como Jesus conhece todas as coisas, ele toma um bocado de pão e lo entrega a Judas Iscariotes. Agora pense comigo: se você está sentado nesta mesa e Jesus revela que um de los que estão sentados na mesa le vai a traicionar, toma o bocado del pão e te entrega, você lo toma? Pero el infeliz del Judas tomou. Eu me pongo a pensar, eu creio que Judas não entendeu bem a pergunta. Provavelmente porque seu corpo estava aí, mas sua mente estava pensando em las 30 moedas de plata. O corpo estava presente, mas a mente, o alma, o espírito e o coração não estão presentes em aquela reunião. Se você pode, a de lejos, diga a pessoa que está a seu lado: quando venimos ao culto, não traemos solamente o corpo, traemos corpo, alma e espírito. Há uma palavra de parte do Senhor para nossa vida, os que estamos aqui, os que estamos em casa, todos nós outros. É hora de deixar um pouco os pensamentos a um lado. É hora de deixar um pouco as preocupações da vida a um lado. É momento de que nós outros traigamos nossa mente, nossa alma e nosso espírito a la presença de Deus. ¿Sabe por quê? Porque sabemos que estamos com aquele que todo lo puede. Nós outros podemos entregar a Ele nossas cargas, nossas preocupações. Mas não foi assim Judas. Judas será liberado aquela noite para ser o que tinha que fazer. Depois que comeram, era normal. Havendo comido, te vou a contar a ordem do culto como era. Depois da oração,
se cantava, depois de cantar, então se dava graças por los alimentos, e mientras comían se compartían los testimonios, e havendo terminado a comida, se terminou a reunião. É como boda em fiesta de quinceañero, perdão, é como torta em fiesta de quinceañero, não vê? Quando parte a torta, é hora de levantar-se, não vê? É o último. Quando os discípulos terminam de comer ao cordeiro, eu me imagino que Judas é o mais apurado, verdade? Pedro já pensando como vai afilar a espada. Juan pensando em las redes, porque tem que trabalhar, não sei, ao dia seguinte. Coisas do tipo. Então Jesus disse, um momentito, chicos. Cantaremos um hino. Todavia não se vayan. Sabe como quem quer estirar um pouquinho mais esta reunião? Sabe por quê? Porque ele sabe o que está por venir. Agora, é interessante porque diz as Escrituras que ele que está alegre canta, mas ele que está afligido ora. Jesus está afligido em esta Santa Cena, em esta cena de Páscoa, mas em lugar de começar orando, ele canta. Você provavelmente diria, canta porque sabe o poder que tem na alabança, que tem na adoração, mas eu quero ser um pouco mais humano em este caso. Eu creio que canta porque quer disfrazar o dolor da alma. Algumas vezes quando tomei esse texto, eu sempre me perguntei, por que não disse a letra do hino que cantou Jesus? Você alguma vez já se perguntou isso? Diz o texto que, havendo cantado el hino, eu digo, Senhor, se os cânticos de Asaf podem estar aqui, se as músicas de Davi podem estar aqui, se a música de alguns profetas de Abacuque podem estar aqui, por que não podia estar a letra do Senhor? Eu creio que se houvera escrito aqui detalhe por detalhe qual foi a letra que cantou, hermanos, só cantaríamos este hino, sim, por lo menos em cada Santa Cena. Pero tenho uma revelação para ser. Aunque os evangelhos não digam qual era o hino, havia uma série de cânticos que se acostumbravam a cantar durante a Santa Cena. E era um enganchado de salmos, começando por el Salmo 118. Provavelmente, parte do hino que Jesus cantou junto aos discípulos, esta noite, era um trecho do Salmo 118. É um salmo messiânico. Pero lo tremendo é que a letra del Salmo 118, que tradicionalmente era cantado em la reunião de Páscoa, dizia: la piedra que los constructores rechazaram vino a ser la principal piedra de esquina. Aleluia. El cordeiro que está sobre a mesa habla de él. Las hierbas amargas hablan de él. La copa vazia habla de él. E lo que cantaram hablava de él. Então, como as Escrituras nos revelam que quem está afligido ora, Jesus decide estirar esta reunião hasta um lugar chamado Getsemani. De hecho, a palavra Getsemani describe um huerto, pero o sentido literal da palavra é a prensa del aceite. Este é o lugar onde, por haver uma quantidade grande de olivos, se extraía aí mesmo el aceite del olivo em grandes ruedas de piedra.
Aí será o lugar donde o mesmo Senhor Jesus será exprimido. Pero há detalhe aqui no texto, porque diz que seus discípulos lhe acompanharam. ¿Se deram conta? Por que o texto se preocupa em dizer que em esta oportunidade os discípulos lhe acompanharam? Sabe por quê? Porque normalmente Jesus não les levava. A cada vez que diz o texto que Jesus se apartou a orar, Marcos capítulo de número 1 diz: ele se foi solo ao deserto. Mateus capítulo de número 14, escute, antes que se levantara a tormenta, disse que Jesus despachou a los discípulos e se foi solo à montanha a orar. Sabe o que quer dizer isso? Normalmente Jesus não levava os discípulos a estes lugares para orar. Normalmente ele lo hacía a solas. Mas em esta oportunidade, Jesus leva a seus discípulos. ¿Por que leva? Você me dirá por segunda vez, porque a oração de 2 ou 3 tem mais efeito. E outra vez, eu necessito ser humano e dizer-lhes: leva os discípulos, porque há momentos em la vida que uno não quer estar solo. O que está passando é que agora, em este momento, o lado humano está gritando mais forte que o lado Deus. E eu devo reconhecer algo delante de vocês. Eu sou apaixonado por ele, Jesus Deus. La verdade, estes são os textos que a nós outros predicadores nos encanta predicar, e mais que isso, estes são os textos que quando nos invitam a predicar em outras igrejas, é o que os pastores querem que prediquemos, ele Jesus Deus. Porque nos encanta falar dele Jesus que vem atropelando a Poseidon, caminhando sobre as águas, sim ou não? Nos encanta predicar sobre su poder, sobre su glória, como ele echa fuera los demônios. Nos encanta predicar como a la caída del dia, todos os enfermos veniam, lhe tocavam, e todos eles eram curados. Mas passado alguns anos em la vida, depois de alguns golpes, me encanta mirar ao Jesus homem. Sabe por quê? Porque é o Jesus Deus. Eu só posso adorar, como se fora pouco, verdade? Mas com ele Jesus homem, eu me puedo identificar. Ele Jesus que sabe que seu Padre sempre lhe escuta. Porque ele orou quando ressuscitou a Lázaro de los muertos. Ele disse: Padre, estou orando em voz alta para que me escutem, porque eu sei que tu sempre me escuta. Ele sabe que o Padre lhe escuta, mas quer levar alguns com ele para orar. Então adentra a este huerto, ao huerto del Getsemaní. Pero date conta de algo, quantos discípulos tinha Jesus? Pero só llegan 3. Por 2 razões. Em primeiro lugar, talvez Jesus não haya invitado a los 12, e solo haya invitado a 3. Quando ele foi curar a hija de Jairo, ele deixou 9 apartados e disse: entrem a la casa comigo 3. Ou talvez o que haya passado é que outros 9 se haya ido quedando por el caminho. Acompanhar a Jesus aquela noite não seria tão sencillo, hasta porque é mais fácil acompanhar as pessoas em dias de fiesta que em dias de crises. O primeiro que se quedou no caminho foi Judas, ¿se acuerda?
Judas já estava lejos, negociando a cabeça de Jesus. Mas pese al hecho de que estes três lhe haviam acompanhado a Jesus, escute isso. Jesus decide todavia apartar-se de los três e disse: um tiro de piedra. E um tiro de piedra representa 30 metros. Por que creem ustedes que Jesus se quer apartar 30 metros de los três que estão com ele no huerto? Eu creio, porque o que Jesus quer fazer, um vasito de água para a irmã, por favor, isso, alguém se... por favor, isso, graças. 2, não, um para ele, um para mim, de passo, não é, irmã? Eu creio, Neto, que aquela noite Jesus não queria só orar, Jesus queria gritar. Sabe por quê? Você não conhece a forma hebreia de orar. O hebreu não sabe orar. Não. Hebreu quando ora é extravagante. Hebreu não ora, ele hebreu grita. Sabe por quê? Porque eles conhecem o poder que é sacar de adentro hacia fora. Aí se nós outros, irmãos, aprendermos a orar, graças irmão Carlos, se nós outros aprendermos a orar com os judios, saldríamos do culto mais desperrados, porque derraríamos tudo aqui, aleluia. O judeu não sabe orar se não ser extravagante. Aquela noite Jesus não queria só orar, Jesus queria gritar, mas se aparta 30 metros, porque não quer que os três escutem o que ele tem por gritar. O que Jesus vai gritar esta noite, talvez seja demasiado duro para os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam acostumados a ver Deus em ação. Mas esta noite, quem se vai apresentar é o homem Jesus. O homem Jesus que ora assim: Padre, seria possível passar de mim esta copa? Em outras palavras, sinto que não puedo. Sinto que é demasiado para mim. Está doendo demasiado. É muita carga, Padre. Levar os pecados de toda a humanidade sobre mim. Sinto que não puedo. Mas graças a Deus, porque o texto está assim: Padre, coma, passa de mim, é possível que passe de mim esta copa. Então, se você não tem uma coma, você tem um ponto coma. Sabe por quê? Porque coma te dá uma determinada pausa breve, mas ponto em coma te dá mais espaço para que Jesus pudesse respirar mais fundo e Deus entrar em ação. Então Deus empieza a falar em oração e a dizer: mas não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Aleluia. Jesus regressa aos discípulos. E sabe como les encontra?
dormindo. Sabe por quê? Quando Jesus se alejou de eles para hacer a oração, Jesus disse um pedido. Qual foi? Orem comigo e puse o tempo. 1 hora. Podem orar comigo 1 hora? Mas como vai orar 1 hora? Se tudo que eles aprenderam sobre oração foi Padre Nuestro, que estás em los cielos. Então, quando Jesus disse assim, mira chicos, necessito que orem comigo por 1 hora, e se retira. E Jesus vai extravasar, vai gritar ao Padre, entende? Ele está em relação com o Padre, tem intimidade com o Padre. Então, os discípulos que se quedaram aquela noite, eles começaram a rogar para o ímpar. A ver, quem é essa oração do Padre Nuestro? Então, por aí ganhou Pedro e disse, ok, me tocou a mim. Padre Nuestro que estás nos cielos. Que mais? Que mais? Vamos? Vamos. Deus santo, você não sabe a oração do Padre Nuestro, que mais? Vamos olhar de novo, 2, 3. Como que amém? Ela que já deu amém. Vamos. Por quê? ...40 segundos... ...para orar 2 vezes... ...quando muito... ...com calma... ...dizendo palavra por palavra... ...os discípulos hubieram orado 60 segundos... ...mas Jesus les pediu 1 hora... ...depois de orar 60 segundos... ...se miraram um ao outro e disseram, já hemos orado... Talvez Pedro diga, Mateu, mas ora de novo, e Mateu, Padre Nuestro. Porque Jesus só lhes havia ensinado 1 oração. El dia que os discípulos, por envidia de los discípulos de Juan, dijeron, Jesus, os discípulos de Juan sabem orar não, rezar. Eles têm uma reza. Será que nos pode ensinar também a nós outros? Porque cada maestro tinha uma oração. Então Jesus les ensina, pero não les ensina mais que isso, ¿por quê? Imagine-se os discípulos orando. Padre Nuestro, Jesus disse de novo, estão orando mal. Aí os discípulos, capaz que ela intensidade. Padre Nuestro que estás no céu. Jesus, não, de novo, ora de novo. Ai, Jacobo, ai, Pedro, não sabes orar. Padre Nuestro que estás. Jesus, não, estão orando mal. Jesus, então, como? Quando orem, não mirem ali, mirem aqui. Aleluia. Porque o Deus de ustedes, por el momento, está aqui. Vai chegar um momento que vocês vão orar mirando olhar, mas a hora, aquele que provê as necessidades de vocês não está ali. Sabe por que Jesus não lhes ensinou mais orações? Porque eles não necessitavam. Eles podiam pedir a Jesus. Vocês estão caminhando comigo. De hecho, lo que os discípulos queriam aprender a rezar. Porque orar é caminhar com Ele. Senhor. Outro dia hablo mais sobre isso. Ademais, escute a ministração sobre oração de um dia de martes que estive ministrando, ok? Aleluia. Então Jesus, uma vez mais, se aparta de eles. É a terceira vez.
E então se põem em aflição, até o ponto de que empieza a transpirar gotas de sangue. Você sabe como se dá este processo? Em primeiro lugar, a pessoa necessita estar em profunda tristeza? Não. Agonia. A tensão é tão grande que o corpo empieza a disparar a sangre. Não são latidos, são disparos. O coração está latindo tão forte de que uma pessoa pode ter um paro cardíaco, porque o coração não suporta a agonia. Então, por que o coração está disparando sangue em tal quantidade, de que os pequenos capilares não suportam e se rompem? E como os pequenos capilares que estão cerca das glândulas sudoríparas, que produzem o sudor, se rompem, então se dá a saída de sudor com pequenas gotículas de sangue. Uau. Isso não é pouca agonia. Isso é muita agonia. Para empeorar, o grupo de homens que se acerca, escute, cerca de 300 soldados, para aprisionar a uno. Talvez você diria, mas ele tinha seus guarda-espaldas, 9 pescadores, um publicano, e só um de ellos sabia utilizar a espada, que era Simão Celote. Nem Pedro sabia. Mas são 300 homens, Catienca, em aquele huerto para aprisionar a Jesus. Ele que lidera o bando não é Malco. Ele que lidera não é o sumo sacerdote. Ele que lidera o grupo de homens que ele vai aprisionar é seu amigo. Quando Judas Iscariotes lhe dá um beijo, as palavras de Jesus é amigo. E Jesus não está bromeando, não é hora de fazer bromas. O que Jesus está fazendo com Judas é dar-lhe uma segunda oportunidade. Ao dizer-lhe, nunca fuimos inimigos. Sabe de onde estava sentado Judas em la mesa? As vasijas com a comida eram puestas de tal modo que dois comiam do mesmo prato, dia 2. Quando Jesus disse, ele que mete a mão comigo no prato, Jesus está dizendo, tu sempre te sentaste mais cerca de mim que os demais. Sabe o que se chama isso? Oportunidade. Quando lhe agarram a Jesus, cerca das 12 da noite, escute, 9 da manhã, Jesus já está colgado em la cruz. Isso quer dizer que todo o juízo se deu em la madrugada. O primeiro lugar que levaram a Jesus em la madrugada é a casa de Anás. De la casa de Anás, Jesus será levado à casa de Pilato. E de la casa de Pilato, Jesus será levado a Herodes, todo em la madrugada. E de Herodes,
Jesus regressa a Pilato, como na pelota de ping-pong, levado de um a outro. Sabe por que Herodes le devuelve a Pilato? Dijo: não veo que hagas nenhuma señal. Lo que Herodes queria era um show. Mas como Jesus não lhe hizo nenhuma señal e sequer lhe dijo uma sola palavra, le devuelve a Pilato. Quando le devuelve a Pilato, Pilato necessita ser algo. Ele está impressionado. Pilato está porque sua mulher le dijo a Pilato: não haga nada com este justo, porque eu tive pesadilhas com ele durante toda a noite. Mas Pilato não sabe o que fazer com Jesus. Então, primeiro le manda ser flagelado, pensando que assim conseguiria a misericórdia de los judíos. El flagelium, escute, ele era hecho com uma classe de azote chamado azorrague. El azorrague foi um azote desenhado para pegar a los judíos. Sabe por quê? Porque todos os homens, quando eram azotados, se inclinavam. Os judíos permaneciam de pé. O desenho del azorrague foi hecho para rendir a la persona. Havia algo conhecido entre os romanos como el 11º azote, a 11ª vez que se lhe pegava. De hecho, depois de 10 vezes que havia golpeado a persona com el azorrague, já lhe havia pegado 70 vezes. Por quê? Porque eram 7 tiras de cuero, donde em cada ponta haviam troços de hueso roto de cordeiro ou de carneiro, para cortar a piel. Mas Jesus não foi golpeado 10 vezes. Seguramente, escute, depois da 11ª, como era normal, o homem se rendia. Hasta a 11ª se pegava en el mismo lugar. En el mismo lugar. Já visto luta de boxe ou de UFC? Quando lhe hace uma herida em um lugar, então você pega aí, não mais, não vê? Você pega no mesmo lugar. Assim era. É por isso que o texto que descreve herida é singular, não é plural. Disse melopi, por sua herida, porque lhe golpearam por lo menos 11 vezes en el mesmo lugar. Pero quando o homem se rendia, então se lhe pegava donde sea, en las piernas, en la espalda, en el rostro. Segundo a cultura romana, a misericórdia romana, a sentença eram 50 azotes, pero eles eram misericordiosos. Sabe quantas vezes pegavam? Solo 49. Por misericórdia não te daremos a última. Se as marcas que estão no sudário de Turim, quantos conhecem o Santo Sudário? Já escutaram falar do Santo Sudário? Se as marcas de aquele homem, de hecho, são as marcas de Jesus, pero sinceramente não importa, pero nos dá margem. Há 273 puntas de marca. Isso quer dizer que sim lhe pegavam 49 vezes, 49 multiplicado por 7. Quando lhe entregam o patíbulo horizontal,
Porque a pessoa crucificada não é como a maioria das películas que leva toda a cruz, não vê? E um palito que hasta na Carolina leva, não vê? Não, não, não. Era o madeiro transversal, pero não era uma madeira tratada. El patíbulo, o madeiro transversal que levavam, por lo general pesava entre 45 e 50 quilos. Isso quer dizer uma bolsa de cimento sobre ele que está desangrando por el flagelo. De la casa de Poncio Pilato hasta subir el Gólgota são 2 quilômetros. Por 12 vezes Jesus cai. Pero em uma delas não tem força para levantar-se por si solo. Em esse momento, então, os romanos le pedem a alguém que lhe ajude, pero a los romanos les gostava humilhar. Então disseram: te vão ajudar, pero não será um judío. Quem te vai ajudar será um estrangeiro. Buscaram entre a multitud ele que fuera mais diferente, entende? El mais distinto. Sabe a quem encontraram? Um moreno de 2 metros de altura chamado Simão Cireneu. Porque Cirene está em África. E por lo general, a gente de esse lugar de Cirene, morena não é negra. Já viu se esse negro colou Coca-Cola? Vai ser um estrangeiro. O mais diferente de vocês. Aí, não, está bem, Neto. Eu prometo que não me vou mover muito, ok? Isso, prometo. Porque cada vez que se levanta, eu já me ouvi da história. Simão Cireneu leva o palo transversal, o madeiro transversal, até o lugar onde Jesus vai ser crucificado. Pero sabe o que é isso, Cláudia? Mais de la misericórdia. Sabe por quê? Porque Simão Cireneu se convierte e vem a ser o padre de 2 grandes obreiros conhecidos na igreja primitiva, Alejandro e Rufo. Não somente Simão Cireneu se convertiu, toda a sua casa. Misericórdia está sendo esparcida. Os caminhos de Deus são perfeitos. Nós outros não entendemos o que Deus está fazendo, mas seus caminhos são perfeitos. Há um detalhe. Quando chega ali arriba e le vão finalmente crucificar, em cada lugar del madeiro, seja para as mãos ou por los pés, há um eco preparado. Há um lugar específico onde entra o clavo e se dobla ao outro lado do palo para que o clavo esteja enganchado. Pero aquela cruz não foi desenhada para Jesus. Para quem era a cruz? Assim que não encarre o eco. Então, como a mão, os braços não ligam, tem que ligar. Se estira o braço dele crucificado, hasta que os ombros sofrem uma luxação, porque deve ligar a ambos os lados. Os pés têm que coincidir um sobre o outro. Ele crucificado não está em uma posição erecta. Eles davam um ângulo de 45 graus, ele mantinha chueco na cruz, para dificultar a respiração. Ele crucificado não era crucificado de la palma de la mano, mas era delante de la antemano, de los punhos.
el crucificado não muere necessariamente por la crucifixión, mas muere porque não pode respirar. La lucha del crucificado es constante por respirar. Quando el cuerpo tiende hacia abajo y comprime los pulmones, no podendo respirar, solo hay una forma. Es que el crucificado doble la mano, agarre el clavo y levante su cuerpo com suas próprias manos para poner-se lo mais erecto possível para respirar. Em sua cabeça há uma corona de espinas. Pero ni la cruz le mata, nem muere por asfixia, Jesus não morreu por asfixia. Quem sabe por quê? Eu te quero contar 2 secretos. Número 1. Jesus necessita quedar o máximo possível de tempo na cruz, hasta que toda sua sangre fora derramada. ¿Por quê? Porque as escrituras diziam que não se comeria la carne sofocada, carne com sangre. Cada gota de sua sangre foi derramada. Segundo lugar, a morte lhe visitou aquele dia, mas não pudo levá-la. Sabe por quê? Porque o que mata é o pecado. Mas ele não tem pecado. Então, se ele não morre, ele se entrega. Padre, em tus manos eu entrego meu espírito. Quando Jesus entrega seu espírito, por 3 dias ele estará no mundo de los muertos, manifestando sua glória. Ao terceiro dia, a tumba está vazia. Maria não lhe reconhece. Não lhe reconhece porque um é o corpo pré-encarnado, outro é o corpo encarnado, outro é o corpo ressuscitado e outro é o corpo glorificado. Hasta que ele disse: mulher, Maria. Agora é tremendo, irmão Carlos, porque depois que Jesus se levanta dentre os mortos, passa 40 dias e 40 noites com os discípulos. Que lhe perguntaria a você? Que lhe pergunta a você? Os mistérios do reino, da vida, da morte. Os discípulos, sabe o que lhe perguntam? Jesus, bem, quando reinaremos na terra? Eles estão preocupados com o reino terrenal. Eu lhes quero dizer algo. Estou cerca do fim, um momento mais. O reino de Deus corre paralelo. O reino de Deus corre paralelo. Eu oro a Deus para que algum dia tenhamos um presidente cristiano crente. Mas Deus não necessita para que seu reino siga avançando. Porque foi com Daniel o reino.
A igreja foi com o Império Romano, crescia. Eu lhes quero dizer algo, não tenhamos medo. O reino de Deus seguirá avançando, passe lo que passe el dia de manhã. O reino de Deus solamente sigue. ¿Sabe por quê? Porque nosso rei está vivo. Está vivo. Depois de 40 dias, 40 noites, ele está delante de 500 pessoas. En el monte de los olivos, 500 homens a la vez. E sabe como estão eles? Escute, mirando a los cielos. Ángel del cielo. Eu creio que Deus pensa, hoje eu mando anjo ali, eles vão passar a vida mirando. Eles vão quedar aí, eles vão doler o coelho. Vaya, diga-lhes. Que les digo, disse o anjo, diga-lhes que este mesmo Jesus, que eles han visto ascender a los cielos, este mesmo Jesus que ha dado su vida por eles, este mesmo Jesus que a muerte não pudo com ele, este mesmo Jesus regressará por segunda vez. Quantos podem levantar suas mãos e dizer Maranata? O mesmo Jesus, ele vai ascendendo aos céus, ascendendo, ascendendo, ascendendo. Quando chega ali aos céus, eu me imagino que os ángeles no céu, quando Jesus liga, se põem em desespero, é como os anticuerpos, não vê, peleando. Sabe por quê? Porque um dia Jesus disse assim: aliás, nunca ligou carne nem sangue, mas por primeira vez está entrando Jesus. Escute. Como pensa você que vai ver a Jesus quando você liga ao céu? Um espírito assim, uma coisa translúcida? Eu te vou dizer, você vai ver todavia suas manos perfuradas. Aleluia. Você vai ver todavia sua roupa manchada com sangue. Você todavia vai ver a marca de la corona de espinas em sua frente. E quando Ele venga, nós outros vamos a saber que é Ele mesmo. Aleluia. Quando os ángeles viram a Jesus chegar no cielo, Cláudia, eu creio que eles quiseram impedir, não vê? E correram, não pode entrar, não pode, nem carne nem sangue pode entrar, não pode entrar. Então o Padre grita e les disse: levantaos, ó puertas, vuestras cabeças, levantaos, ó puertas eternas, para que entre o Rei de Glória. Quem é este Rei de Glória? Pergunta os ángeles. Quem é? É Ele. Fuerte e valiente, poderoso em batalhas. Ele é o Rei de la Glória. Aleluia. Ele é. Ele é. Sabe o que foi este dia? Este dia foi a coronação. Bem, a coronação, corona del vencedor. Porque fuiste morto e com tu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, pueblo e nação. Aleluia.
Quantos podemos dar glórias a Él? ¿Cuántos podemos bendecir a su santo nombre? ¿Cuántos podemos ponernos de pie, levantar nuestras manos y glorificar al Rey de la Gloria? Bendecir a Él por su gran victoria. En la cruz, Jesús não perdeu. En la cruz, Jesús venció. ¿Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele venceu. Porque fuiste comprado por su sangre. Aleluias. Ele te conquistou em la cruz del Calvário. Dice las Escrituras: verá el fruto de su trabajo y quedará satisfecho. Quando o Senhor hoje te mira aqui, Juan José, quando o Senhor te mira aqui hoje, na casa do Senhor, sabe o que disse Ele? Valeu a pena. Valeu a pena. Quando te vê aqui, Claudita, Ele mira suas manos, mira seus pés, sua roupa manchada de sangue. Disse: mas valeu a pena. Eu venci por ti. Venci por ti. Mana Mônica, quando Ele te mira aqui na casa do Senhor, Ele disse: valeu a pena cada gota de sangue. Eu venci. Ele venceu, sabe para quê? Para abrir as portas do cielo, para que nós outros também podamos entrar. Agora, as portas do cielo não estão cerradas. Sabe por quê? Porque Jesus lá abriu, para que nós outros podamos entrar por su sangue. Podemos alabar a Ele, dar glórias a Ele, dar graças a Ele. Podemos alabar a su santo nome, bendecir a su santo nome. Escute isso: nada vai quitar de la igreja o reconhecimento de que Ele venceu, de que Ele é digno de glória, digno de alabança, digno de adoração. Aleluias. Ele é o Rei de este reino, e lhe damos glória, lhe damos graças e alabamos a su santo nome. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Quantos podem bendecir ao Senhor por isso? Eu quero declarar, eu quero confessar, eu quero reconhecer que Jesus comprou a Bolívia com su sangue. Jesus comprou esta nação com su sangue. Ele te comprou por su sangue. Somos de Ele. Glórias sejam dadas a Ele para sempre e eternamente. Amém. Quantos podem alabar ao Senhor? Quantos podem glorificar ao Senhor por sua grande vitória? Aleluias. Aleluias. Quantos podem levantar suas manos, bendecir ao Senhor, glorificar ao Senhor, reconhecer sua obra, reconhecer sua majestade? O universo llora, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Hey. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el pecado y maldición fue sobre él. Hey. Sobre ti, Jesús, el castigo de nuestra paz estava sobre Ele, e por sua herida fuimos nós outros curados, igreja. Cesó su respirar, en tinieblas se encontró el Hijo. La guerra comenzó, la muerte enfrentó, pecado y maldición fue sobre él. La tierra retumbió, la tierra removió. O perfeito sempre vencerá. Oh muerte, ¿dónde estás? El Rey resucitó. Jesús venció por siempre. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre
amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte, ¿dónde estás? El Rey resucitó, Jesús venció por siempre. Por siempre a Él la gloria. Por siempre Exaltado es. por siempre Vive. vivo está y resucitó. Trae la gloria es por siempre exaltado es. Por siempre vive. Vivo está, resucitó. Vivo estás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Exaltado es. Por siempre. Siempre, por siempre, por los siglos de siempre. Vivo está, resucitó. Por siempre a Él La gloria gloria es. por siempre exaltado es, por siempre vive, vivo está, resucitó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él, porque él vive. Triunfaré mañana, triunfaré mañana, porque él vive. Ya no hay temor, ya no hay temor, porque yo sé
mais e mais, solo por Él. Ay, Jesús, ay, Jesús. La gloria es Por siempre exaltado es. por siempre. Resucitó. ¿Cuántos tienen el pan? ¿Cuántos tienen su copa? Es por Él. Todo es por Él. De Él, para Él. Aleluya. Nuestra victoria es segura. Aleluya. Iglesia, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Manada pequeña, no tenga miedo. Aleluya. Eu despertei esta manhã, irmã Isabel, pensando em Daniel, em uma corte pagana. E sabe o que? Tendo que exercer, cumprir uma função em uma corte pagana, trabalhando em uma corte pagana. Mas nada podia com Daniel. Daniel solito era mais que todos eles. José, em um império, José lutando contra um império, o império egípcio. Mas nada ele podia doblegar a este homem. La iglesia creció en el imperio romano. Não tengamos medo. Não tengamos medo. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o inferno. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quantos mais que vencedores há aqui? Quantos mais que vencedores há em casa aí para dar-lhe glórias a Ele? Podemos dar-lhe glórias, aleluias. Podemos bendecir a seu nome, exaltar a Ele. Ai, Jesus! Aleluia! Tome o pão, tome o pão. Não te prives del pan, agarra el pan. Pero la palabra nos enseña que debemos discernir el cuerpo. Discernir. Diacrinos es la palabra griega. Diacrinos, discernir. ¿Cuántos escucharon la administración sobre Santa Cena del último martes? Amén. Gloria a Dios. Si no hizo, debes hacerlo. Discernir. ¿Sabe para qué es el cuerpo? ¿Sabe para qué es el pan? Para que tu cuerpo sea sano. Porque Jesús ha levado sobre si en el madero todas nuestras enfermedades. Escuché el testimonio otro día. Una hermana decía que tenía una alergia en su cuerpo muy fuerte. No pasaba una alergia que le tomaba el cuerpo. E um dia ele orou uma noite. E ele disse: Senhor Jesus, tu has levado en el madeiro mis enfermedades. Em aquela noite ele tuvo um sonho. Que a alergia de su cuerpo estava em Jesus en el madeiro. É duro lo que vou dizer. Sabe como ele veía a Jesus en el madeiro? Com a alergia, todo su cuerpo. Com a alergia que ele tinha, estava no corpo de Jesus. E Jesus, assim, e a alergia, todo su cuerpo. Então ele entendeu no sonho que sua alergia estava sobre o corpo de Jesus en el madeiro. E ele a despertou sana. Eu te quero dizer uma coisa. Jesus ha levado tu enfermidade na cruz del Calvário.
Eu vou ministrar cura agora. Cura agora sobre tu vida. Quando você coma este pão, você que está aqui, você que está em sua casa, quando coma este pão, não importa se está assistindo em vivo, não importa se será em la retransmissão depois, mas eu quero ministrar cura sobre tu vida, em nome de Jesus. Quero ministrar cura sobre tu vida, em nome de Jesus. Você não nasceu para ser dependente de medicamento, ser escravo de medicamento. Em nome de Jesus, o Senhor te cura. Seas curado, em nome de Jesus. Eu creio. Quantos creem que há poder? Há poder. Vuelva a poner a imagem ali, mientras eu vou estar orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta o pão e diga: eu estou curado. Eu estou curado, diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Quando você está enfermo, não deixe de participar da Santa Cena. Não deixe de participar da Santa Cena. É provisão de Deus. Amém? Padre, em nome de Jesus, eu ministro cura. Cura, cura. Cura sobre tu cuerpo, cura sobre tu cuerpo, cura sobre tu cuerpo, em nome de Jesus. Em la cruz del Calvário está depositada todas tus enfermedades. Senhor, não solamente comemos um pão por rito, comemos este pão por fé, em nome de Jesus. Amém? Podemos comer todos del pão por fé. Coma el pão por fé. Em nome de Jesus. Comamos todos el pão por fé. Comamos por fé. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. El Cordero venció. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. El Cordero venció. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El cielo es seguro, es nuestro destino. Aquí está la sangre para remisión de nuestros pecados. Todos tus pecados são perdonados por esta sangre. Ai, pastor, eu não vou participar da Santa Cena porque estive em isso, em aquele o ayer. Ok, arrepiéntete e participa da cena. Arrepiéntete e participa. ¿Por qué usted dejaría de beber la medicina? Santa Cena não é el veneno, es la medicina. Arrepiéntete e participa. Amém. Sabe o que Satanás quer? Que a igreja já não haga mais isso. Sabe o que disseram em Califórnia? O governador de Califórnia dijo: podem fazer culto, mas não podem celebrar Santa Cena. Pode crer? Hermano, eu te vou dizer algo. Eu vou celebrar a Santa Cena, nem que seja em uma tumba, como a igreja em la Idade Média hecho. Porque a mim me importa mais obedecer a Deus que a los hombres. Nada nos pode quitar esta bendição de congregar, adorar a Deus, estar em sua casa, em sua presença. Será que você pode levantar suas mãos ao céu e dizer: graças, Senhor, porque estamos em uma nação livre, onde podemos servir-te, podemos congregar, igreja, podemos expressar nossa fé, podemos falar de Jesus. Catienca não sabe minha alegria. Desde que eu cheguei a este departamento aí onde estou, este condomínio, eu dizia: Senhor,
Quando me vas a dar a oportunidade de ministrar sobre alguém, de orar com alguém, de dar a palavra a alguém aqui nesse lugar? Porque o lugar onde o Senhor nos leva é com um propósito. Eu dizia quando, ayer, además quero alabar a Deus, agradecer a Deus por la vida de ustedes. Sei que muitos participaram da bendição que fizeram para minha vida, de minha esposa. Nos levaram ao peluqueiro, mira que simpático estou. Nos levaram ao peluqueiro, la barba, Deus, a minha esposa, o cabelo. Deus santo, compraram roupa para mim, uma polera. Senhor, o Senhor les bendiga muito. Los chicos, a Mariana, Neto, se quedaram com a Ana Carolina, disseram, para que tenham uma tarde só vocês dois, pastor, tu e tua esposa. E aí, os chicos me levaram minha esposa ao peluqueiro para fazer seu cabelo, suas unhas, a minha ao outro lado. E aí eles disseram, mira, pastor, agora anda a tua casa, espera a tua esposa olhar. E para ter um tempo romântico com a tua esposa. E quando eu cheguei a casa, que eu tinha que adelantar-me a ele, chego a casa, não tinha a chave para entrar em casa. Ai, irmão. Ai, que difícil. Eu disse, Senhor, nem quando eu tento ser romântico, estou logrando. E aí me sentei nas gradas aí. Pero mira como hace Deus, irmã Isabel. Estou sentado nas gradas e estou escutando uma alabança, mientras espero minha esposa, de nem modo, não tenho chave. E passa um senhor no pátio do condomínio. Jovem senhor, com uma maleta, um botão aqui de boa, funcionário de boa, com sua maleta, aquele que estava ligando de algum viagem, não sei exatamente que hace em boa, bem vestido, todo. E estou escutando uma canção mais ou menos forte, e ele passa com sua maleta, se dá a volta e diz: "Usted é o pastor, não vê que vim a viver aqui? Me disseram que havia um pastor. É você o pastor?" Eu lhe disse: "Sim, sou eu. Será que você pode orar por meu sobrinho, que está enfermo nos Estados Unidos, está tendo convulsão seguida por uma infecção em seu cérebro? Os médicos não logram identificar. Será que você pode orar por mim?" Eu lhe disse: "Claro que puedo." Ele me disse: "Então vamos fazer algo. Quando seja mais tarde, 8, eu lhe dije 8, não 9. Ou seja, 9, então vou reunir minha família, os que estão nos Estados Unidos, os que estão em Cochabamba, para que você ore por um grupo de Zoom." E me puso com várias pessoas, e eu dando a palavra e orando. Hoje dia me está esperando de novo para as 9 da noite, porque disseram: "Queremos que esteja segurando com nós outros." Porque Deus prepara toda a igreja. Escute isso: nada nos poderá impedir, nada nos poderá quitar o privilégio, a oportunidade. Vamos falar do Senhor, aunque nos cueste a vida, isso nada nos vai quitar a sangre de Jesus. Amém? Levanta aí a copa, levanta a copa. Bebamos todos. Oh, Senhor. Toma, Cláudia. Quantos estão agradecidos ao Senhor? Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem aplaudir ao Senhor? O Senhor está dando oportunidades. Igreja, se eu quiser aqui nesse momento, vamos ofrendar ao Senhor, amém? Vamos fazer de todo nosso coração. Ao concluir o serviço, nós outros vamos ali atrás, há uma chocolatada preparada. Não vai custar nada, é para que compartamos juntos, ok? Eu não quero que você se vá sem tomar uma lechecita e tenhamos esse tempo, e aí você vai à sua casa, amém?
Levante ao Senhor sua ofrenda. Passa aqui me sobre também. Eu quero ofrendar ao Senhor. Senhor, lo hacemos por amor e lo hacemos de todo nuestro coração. Separamos para Ti, Senhor, esta ofrenda e lo hacemos em alabança, em adoração, em gratidão, com ação de graças por toda a obra, Senhor, que já has hecho por nós outros em nossa vida. Em nome de Jesus, traga aqui sua ofrenda ao Senhor. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te conceda sabedoria. Sabedoria. Escutem todos aqui, ok? Escutem o que vou dizer. Dice a palavra assim. Dice a palavra assim. Que nós outros somos vasos de. Vasos de. Mais forte. Vasos de honra. E que mais disse? Útil. Que mais disse? Que mais disse? Útil. Diga. Que disse? Útil. Amanhã, quando você vai a votar, pense: eu sou vaso de honra? Útil. Has entendido? Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Lo agarrou? 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 Vaso de honra, útil. Que o Senhor nos bendiga. O Senhor bendiga seu povo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te bendiga. Deus te bendiga. Passa ali atrás. Amém? Passa ali atrás. Deus te bendiga. Paz, igreja. Proveito de ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego aos teus pés o meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás, para sempre estarás. Confiando en nuestro Dios y en su perfecto amor, firmes estaremos, firmes estaremos, firmes estaremos, confiando en nuestro Dios y en su perfecto amor, firmes estaremos, firmes estaremos, firmes estaremos.